Martinho Lutero. Ele nasceu na Alemanha no dia 10 de novembro de 1483. Seus pais, Hans Lutero e Margaret Lindemann, eles tinham desejo de vê-lo como funcionário público, assim poderiam melhorar suas condições financeiras. E aos 17 anos matriculou-se na universidade, graduando-se em filosofia, mas sua mãe pediu-lhe que fizesse o curso de direito e assim ele fez. Se gostou do vídeo, no final deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, isso é muito importante. Mas vamos continuar, meus amigos. Costumo dizer que nada acontece por um acaso. E justamente em 1505, enquanto Lutero caminhava para casa, caiu uma tremenda tempestade com muitos raios e justamente um desses raios caiu bem perto dele. Imagine o seu medo. Naquele momento, ele olhou para o céu e rogou a Deus, orou e a Nossa Senhora de Santana que se a tempestade parasse, ele se tornaria um monge. E por incrível que pareça, a tempestade teve fim. E assim ele cumpriu a promessa que fizera naquele exato momento. E assim aconteceu. Ele ingressou na ordem agustiniana em Frankfurt, dedicando-se às orações, até mesmo à autoflagelação e à meditação. E quanto mais se dedicava, maior era o peso do pecado que sentia. E em 1507 foi ordenado padre e no ano seguinte começou a lecionar na universidade, como também aprofundou-se nos estudos sobre o grego e o hebraico para compreender melhor a Bíblia Sagrada. Amigos, que inteligência incrível deste homem! Eu estou encantada, imagine vocês, antes da nossa colonização, a Alemanha já com seu grande gênio e com ideias revolucionárias. E por falar em ideias revolucionárias, em 1525, ele colaborou com a fuga de 12 freiras, uma delas, Catarine de Bora, que tornou-se a sua esposa. Tal atitude incentivou vários padres e freiras a romper o celibato e casarem-se. Em seguida, ele traduziu a Bíblia para o alemão, permitindo assim que qualquer indivíduo pudesse fazer a leitura. E sua vida de casado? No início, eles tinham poucas condições financeiras. Sua esposa ficava com todas as atividades domésticas e ele gostava mesmo era do jardim. Mais tarde, teve uma fazenda que a sua mulher de fibra, de garra, de determinação, conduziu divinamente bem. E tem mais. Eles se amavam verdadeiramente e tiveram 5 filhos. Mas vamos continuar a história. No início do século XVII, a Igreja Católica estava empenhada em arrecadar fundos para a construção da Basílica de São Pedro no Vaticano. Um projeto, gente, gigantesco. E os bispos passaram a cobrar por serviços da igreja. E para eles não bastava fazer sacrifícios, era necessário pagar pelos pecados. E isso chamou a atenção de Lutero, ao perceber a vida de luxo bancada por eles e a população na miséria. Ele inteligentemente levantou-se contra os dogmas do catolicismo romano, contestando sobretudo a doutrina de que o perdão de Deus poderia ser adquirido pelo comércio das indulgências. Mas e o que eram as indulgências? Bem, era um recurso oferecido pela igreja aos fiéis que praticassem algum pecado possível de absorção ou remissão na terra, ou seja, uma espécie de carta vendida pela igreja aos seus fiéis. Meus amigos, a intenção de Lutero era de levantar um debate para as reformas da igreja, reformas essas que defendiam a Bíblia sendo uma referência para os seus fiéis e que as pessoas conseguiriam sim ser salvas sem intermediários e sem precisar das indulgências.
e sua importante atuação com a divulgação de 95 teses escritas por ele, que rapidamente espalharam-se pela Europa, dando origem ao reformismo no seio da Igreja Católica. A sua atuação deu origem ao protestantismo. E quais foram as causas da Reforma Protestante? Amigos, elas estavam relacionadas aos aspectos políticos, econômicos e ideológicos, resultando da corrupção existente. E os políticos viram a reforma como uma possibilidade de romper o vínculo com o Papa, por fim, finalmente, a cobrança de impostos de todos os seus fiéis. A Reforma Protestante teve como principal resultado a divisão da Igreja do Ocidente entre católicos, romanos e protestantes, que deu origem ao protestantismo. Meus amigos, eu fiquei realmente encantada com a maestria deste homem, com a sua inteligência e sagacidade. Mas vamos continuar. E os nobres viram a ação dele como uma forma de enfraquecer o Papa e assim diminuir a sua influência. Gente, por sua vez, Lutero sofria com as coisas que ele via na igreja e passou a realizar muito mais pregações. E a dieta de Worms, amigos, isso aconteceu em 1521, quando o imperador Carlos V convocou Lutero para prestar esclarecimentos sobre suas teses. Ele reforçou o que ele acreditava e não deixou dúvidas sobre suas palavras. Só que ele acabou sendo condenado por heresia. Em seguida, ele foi sequestrado por Frederico o Sábio, príncipe da Saxônia, que o escondeu no seu castelo. Um rápido resumo para você sobre a Reforma Protestante. Interrupção do renascimento cultural e artístico. Crise moral do clérigo. Criação da Igreja Anglicana na Inglaterra, com seus dogmas parecidos com o da Igreja Católica. Surge o calvinismo na Suíça, onde eles buscavam a prosperidade, defendiam a prática comercial. Contra a reforma, Concílio de Trento, em conter o avanço do protestantismo. Reforma luterana na Alemanha, fim da venda de indulgências, salvação pela fé, e condenava cultos aos santos, sacramentos e hierarquia clerical, infabilidade papal. O protestantismo era o nome dado a todos os grupos que romperam com a Igreja Católica, possibilitando o aparecimento de diversas outras correntes religiosas. Qual a reação da Igreja Católica com relação à reforma? Ela foi contra a reforma. E as religiões que surgiram o anglicanismo, o luterismo e o calvinismo. Essas religiões, mais tarde, falaremos melhor. E quais os fatores que deram origem à reforma religiosa? Foi o humanismo. A igreja havia se manifestado as suas origens e os seus ensinamentos, como a pobreza, a simplicidade e o sofrimento, havia se perdido. Amigos, meus amigos, Lutero foi de suma importância para a nossa educação também. Imagina! Ele afirmava que a escola não poderia ser apenas um local de transmissão de conteúdos, mas que fosse um espaço de formação de indivíduos capazes de transformar o mundo. Além disso, defendia a reforma do ensino secundário e da universidade, além da proposta de educação que atendesse toda a população, ou melhor, que a escola fosse universal, pública, gratuita e obrigatória, valorizando a alfabetização e o estudo de línguas e, o mais importante, acesso de todos. Não podemos, não apenas para formar religiosos, mas a favor de uma formação de qualidade
aos professores também, para que esses pudessem oferecer o melhor ensino às crianças e aos jovens, ou seja, uma democratização do ensino. Como sabemos, a educação naquele período era apenas para elites e o clero. O nosso Lutero procurou incentivar o ensino gratuito, não mais sobre a responsabilidade da igreja, passando a ser do próprio Estado. E as mulheres, amigos, foi muito importante. Ele incentivou que as mulheres também tivessem o direito à educação. E que esse direito não fosse restrito aos homens. Amigos, até incentivou a abertura de bibliotecas. Esse incrível homem fez dessa forma que todos tivessem um acesso à literatura. E tem mais, para eles, as autoridades eram representantes diretas de Deus na terra. Portanto, cabia a eles contribuir para o bem da humanidade. Ele estava certo. Amigos, tem uma frase dele que diz o seguinte: a maior força de uma cidade é ter muitos cidadãos instruídos. Sim, e dessa forma ele estará melhor preparado para o trabalho. E além de tudo isso, ter uma maior elevação cultural. É isso aí, meus amigos. A leitura é a chave para o conhecimento, é a chave para abrirmos todas as nossas portas de nós mesmos. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu estou feliz, pois ganhei um pouquinho mais de conhecimento e relembrei o que eu havia esquecido na minha vida estudantil. Se gostou, no final do vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like. Isso é importante. E para finalizar, deixe um pouco de Martinho Lutero. Em alemão, Martin Luther, que morreu aos 62 anos de causas naturais, mas deixando um grande legado. Que maravilha que Deus nos presenteou com um dos maiores, incríveis gênios que já existiu. Um grande beijo. E não esqueçam, toda segunda e quinta temos vídeos novos aqui no nosso canal. Aguardem, mais histórias virão. Um abraço, um beijo bem carinhoso e cheio de luz.